E aí pessoal, tudo bom? Eu vou falar hoje sobre substrato e sobre irrigação no cultivo de hortaliças em casa. Faltou falar essas duas tecnologias no primeiro vídeo. Então eu vou colocar lá no primeiro vídeo parte 1 e esse vídeo agora parte 2. Falar sobre substrato e sobre irrigação de hortaliças utilizando recipiente, ok? Bom, substrato é um meio de cultivo. Então, assim, pela legislação, é o material onde a planta faz a sua ancoragem, ou seja, ela fica firme nesse material, ela vai se desenvolver nesse material e que ele possa fornecer água para a planta. Somente isso. Não é obrigatório que o substrato forneça nutrientes, de acordo com a nossa legislação. Porém, nós precisamos também fornecer nutrientes para a planta. Então, na mistura de materiais que possam formular um substrato, é interessante descobrir quais são aqueles que fornecem mais água, aqueles que fornecem mais ar, vamos dizer assim, né, para ser bem simples, e aqueles que fornecem nutrientes, tá bom? Então eu separei aqui, por exemplo, o pó da casca do coco. O pessoal do Ceará conhece bastante esse material, é bem fácil de encontrar ele perto da Ceasa, né, para vender. Esse material é lavado, ele é comercializado lavado porque ele tem altos níveis de tanino e sais. Então, se não for lavado, pode causar problemas para a planta. Então, esse material, por ser lavado, ele já não vai, né, fornecer nutrientes para a planta. Então, só ele não serve, tá ok? Algumas plantas são produzidas em casa de vegetação, são colocadas em vaso com esse material e são vendidas para as pessoas, não é? Que pensam em cultivar uma planta num vaso somente com esse material aqui. Bom, com o tempo ela vai morrer porque não tem nutriente nesse material, se você não fornecer por fora, tá ok? Outro material é a casca de arroz carbonizada. Esse material é bem encontrado próximo a usinas de beneficiamento do arroz. Aqui no Maranhão a gente encontra bastante esse material. Esse material, por ser mais solto, vamos dizer assim, ok? Tem partículas maiores do que as partículas encontradas no pó de coco. Ele vai ter uma menor retenção de água, tá certo? Porém uma maior condutividade hidráulica, que nós chamamos assim. Ou seja, a água passa mais facilmente por esse material. Então, para quem pensa em ter um substrato onde a água passe logo, ou seja, infiltre mais rapidamente, esse material aqui na composição é muito bom, ok? A casca de arroz carbonizada também não fornece muito nutrientes, então ele vai servir mais como um componente físico. Outro material é a vermiculita, ok? A vermiculita é interessante porque é uma argila mineral e ele também consegue fornecer alguns nutrientes, pouco, mas sim, mas fornece um pouco de potássio, um pouco de magnésio, geralmente é contido nesse material. E como é um material bem leve, certo? Então fica até fácil de produzir em casa. Você consegue comprar um saco de 100 litros e colocar no carro e não pesa muito, porque é um material bem leve e consegue aí atender a questão física do substrato também. Outro material é a bagana de carnaúba. Também lá no Ceará o pessoal encontra bastante para vender, né? Para comprar, na verdade. Esse material também tem umas partículas maiores, então não vai reter muita água, assim como o pó de coco retém. Então, assim, se você conseguir fazer uma mistura desses componentes, né, de forma que haja uma retenção satisfatória e também uma drenagem satisfatória, você consegue um substrato ideal. Então, por isso que muitas pessoas fazem testes em casa. Dependendo da espécie, você coloca mais pó de coco, coloca ou mais bagana de carnaúba ou mais vermiculita. Então isso é feito comumente pelas pessoas que produzem várias espécies de suculentas, flores, hortaliças em geral, tá ok? A sugestão que eu dou é que você utilize, por exemplo, 30% de pó de coco, 30% de bagana de carnaúba e 30% de isso aqui, ó,
humus de minhoca. Aqui em casa eu produzo humus de minhoca utilizando restos de frutas e verduras. Aqui, tá certo? Então assim, restos de casca de ovo, pó do café, cascas de banana, abacate, tudo isso vem para o minhocário. Porém, tem que ter um vídeo, certo, específico para isso. Como produzir humus, que é um adubo, certo? Isso aqui que vai fornecer nutrientes para as plantas. Tem que ter um vídeo fora a parte para explicar como é que eu faço aqui em casa a produção desse material. Deixa eu só mostrar aqui as minhocas aqui para vocês. Ah, outra coisa. Isso aqui é humus de minhoca e gongo, ok? Essas pequenas centopeias aqui. Já tem alguma publicação da Embrapa em relação a isso, que é o que eles chamam de gongocompostagem. No caso da compostagem feita somente por minhocas, aí é o que eles chamam de vermicompostagem. Aqui tem os dois. Aqui é uma mistura de gongocompostagem, a gongocompostagem feita por essas pequenas, vamos dizer assim, centopeias, não é? E a minhoca californiana, que eu vou puxar aqui, ok? Vocês vão ver. Já caiu umas aqui já. Cadê? Elas estão aqui escondidas. Aqui tem uma já, ó. Ok? Pra quem tem medo de pegar na minhoca, fica difícil produzir, né? Mas não pode ter não. Ó, aqui fugiu aqui outra. Tá fugindo daqui. Aqui, ó. Ok? Esse material aqui, ele é muito nutritivo para a planta, né? Para entrar na composição do substrato, ele é excelente. Só que se você colocar demais também, tá certo? A ACE do substrato, a condutividade elétrica aumenta muito. E isso pode ser prejudicial à planta. A dica que eu dou é que você coloque no máximo 30% de composto ou humus de minhoca, tá ok? Na formulação do substrato. Então assim, só para finalizar essa parte, feito o substrato, feito essa combinação que vocês vão fazer em casa por experimentação, vão juntar esses componentes, vocês vão colocar nas bandejas e vão produzir as mudas. Tiradas as mudas, aí ou vai para o canteiro ou vai para os potes que vocês vão ter em casa aí. Potes maiores para produzir hortaliças como coentro, cebolinha, alface, tomate, pimentão, tá bom? Bem, pessoal, por último eu vou falar sobre a irrigação. Bom, a irrigação que você pode fazer em casa pode ser totalmente manual, ou seja, você utiliza regadores ou mangueira para regar, ou mesmo através de irrigação por aspersores. Ó, aqui nós podemos ver aqui em casa, né? Esses aspersores vocês compram facilmente nessas lojas agropecuárias, que o conjunto do aspersor, que é uma estaca de plástico conectada a um espaguete, que seria um caninho fino, e o aspersor na ponta. Esse conjunto, aspersor, espaguete, estaca, ele sai por volta de R$3. Então é bem barato. E para conectar esse conjunto, você utiliza uma mangueira de irrigação, que também sai por volta de 50 centavos, mais ou menos, essa mangueira preta. Então assim, pressão, se você não conseguir uma pressão satisfatória pela água que vem da rua, você conecta essa mangueira diretamente na caixa, em uma tubulação que venha diretamente da caixa de água da casa. Uma altura de mais ou menos 3 a 4 metros, você consegue fazer uma pequena irrigação, aspersão, ou mesmo por gotejamento. Aqui só para mostrar para vocês que é simples. Vocês conectam uma mangueira na tubulação da casa mesmo, não passa por nenhum motor. Se tiver uma boa pressão, ela vai ter força suficiente para girar o aspersor,
Então, compra essa mangueira aqui mais ou menos de 50 centavos, que é uma mangueira específica para irrigação, e conecta os aspersores. Pronto. Se você tiver um terreno pequeno em casa, você consegue produzir hortaliças no chão mesmo, né, no solo. Se não, você consegue produzir em vasos, mas aí a irrigação vai ter que ser manual. Valeu, pessoal. Obrigado.